Ativadores, tudo bem com vocês? Começando esse conteúdo excepcional do LexCast, uma série de encontros que nós teremos para falar de transformação pessoal. Estou aqui com convidados muito especiais. Estamos na área para poder aprender, crescer juntos, ativar essa mentalidade próspera, abundante, produtiva. Vamos falar de muitos temas, muitos assuntos relevantes para o nosso tempo: liderança, gestão, empreendedorismo, mentalidade, família, princípios, fé. Vamos avançar, vamos crescer. É muito bom ter vocês conosco. E essa série de podcast que nós teremos exatamente para levar até você inúmeras situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que a nossa audiência manda para nós. Por isso, estou recebendo convidados especiais para mais essa edição do LexCast. Vou começar aqui pelo meu lado esquerdo, que está presente comigo a minha querida Daniele Ribeiro. Tudo bem com você, Daniele? Tudo jóia. Olha, é uma honra, um privilégio poder participar dessa edição que está maravilhosa. É com conteúdo muito rico. Estamos aqui para poder entregar tudo. Prepara aí, que nós preparamos o melhor para vocês. Com certeza. Está presente comigo também ela, que é jornalista e especialista também em marketing, estratégia e mais um monte de coisas que ela vai falar aqui também. Jaqueline Ruth, seja bem-vinda para o LexCast. Obrigado pelo convite, Matheus Ribeiro. É um prazer estar aqui. E te prepara, porque vem pergunta de comandante para comandante, hein? Estamos preparados, vamos com tudo. Muito bom te receber aqui, seja bem-vinda. Está conosco também o Carlston Barros, que é um amigo, parceiro também, estrategista, especialista em marketing digital. Fala aí, Carlos, tudo bem com você? E aí, Matheus Ribeiro, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Muito bom estar com vocês. E pode ficar preparado que nós vamos te encher de perguntas, porque a audiência precisa de receber e conhecer aquilo que você carrega. Muito bom, sejam todos bem-vindos ao LexCast. Então vamos com tudo, vamos bater esse papo gostoso aqui. Você que está conosco agora também, já vai aí compartilhando, já vai aí anotando tudo que a gente vai falar aqui hoje, esse conteúdo excepcional. E aquilo que eu gosto de dizer sempre às pessoas é que o conteúdo ele inspira, conhecimento inspira, a informação útil inspira, mas a ação transforma. Então pessoas que tomam decisões e agem, realmente buscam a transformação e elas vão experimentar de transformação. Mas o que a nossa audiência está falando, o que as pessoas estão buscando, o que as pessoas estão perguntando, o que as pessoas querem saber realmente em relação à transformação, mentalidade, crescimento, desenvolvimento. O que vocês têm observado no trabalho de vocês, no dia a dia, na jornada, que as pessoas querem saber de nós? Fala aí. Matheus, não tem uma pessoa que se conecta a mim que pergunta: Jaque, como é estar ao lado de um grande líder? Eu falei, olha, desenvolver líder. Essa, inclusive, é uma das perguntas que mais você recebe hoje no Instagram. Sobre posicionamento, liderança e empreendedorismo, que são todos esses temas que nós vamos falar aqui. Sim. E eu já aproveito aqui para poder fazer uma pergunta. Matheus, aquela pessoa que não sabe nada, que acha que não sabe, é possível desenvolver a liderança dessa pessoa? Eu tenho que estar do lado de um grande líder para poder desenvolver a minha liderança? Ou eu posso pegar um livro, ler e estar sozinho? Como é? Muito boa essa pergunta. O que acontece? Cientificamente falando, a gente sabe que há pesquisas que já comprovam que inúmeros indivíduos, em determinados ambientes, eles já crescem ou já vieram de um contexto em que eles desenvolveram desde a infância a mentalidade de liderança, aprenderam isso no decorrer do tempo. A gente sabe muito bem que a liderança é uma habilidade que pode ser desenvolvida. O ser humano é o único que tem essa capacidade de neuroplastia, de aprendizado, de crescimento, de mentalidade, de aprender. Então a liderança, sem dúvida, é uma habilidade fundamental para o crescimento, para a empresa, para os negócios, para a família, para a sociedade do modo geral. É aquilo que acontece. Cada esquina tem um outdoor escrito assim: precisa-se de líderes. Nas organizações, nas famílias, na educação, no governo, em todos os ambientes. No ambiente político, no ambiente econômico, social, no ambiente religioso também precisa de mais liderança. Agora, o que de fato é essa liderança? Então a resposta é sim. A pessoa precisa se desenvolver. Agora, não existe aprendizado de liderança se você não caminhar com alguém, se você não aprender com alguém. A gente tem um conceito muito errado. Um dia a pessoa perguntou para mim assim: mas liderança de quê? Eu penso, mas o que você pensa que é liderança? O que você pensa que é isso? É um DNA, né, que o próprio Criador colocou dentro do ser humano. Liderança de quê? De tudo que for necessário. Liderança, para começo de conversa, a sua vida precisa de um líder. Aí outra pergunta que eu devolvo: você tem um líder na sua vida? Quem é o líder da sua vida? É ou não é? Então já começa por aí. Se você não é capaz de liderar a si mesmo, você vai liderar o quê na vida? Nada. Absolutamente nada. Legal. Matheus, é perceptível que esse comportamento seu de governante, de ativador, isso parece que foi modelado. Parece que você nem sempre foi assim. Como que foi para você chegar a esse ponto de ser alguém comandante mesmo, firme como você é?
As coisas na minha vida começaram muito cedo. Aos 10 anos de idade eu já comecei a trabalhar, tive que aprender isso. Precoce demais, aprendi muita coisa. Tive que arregaçar as mangas. A minha história de vida passou por isso. Eu não tive tantos referenciais assim dentro de casa, não conheci meu pai. Precisei aprender as coisas na vida logo cedo. Então eu fui para o mundo muito cedo. Então eu tive que enfrentar essas crises. Grandes líderes se erguem, se levantam, se projetam em meio a crises. E depois, graças a Deus, logo aos 14 para 15 anos de idade, eu comecei a modelar muitos líderes que eu tive. Muitos homens e mulheres com os quais eu caminhei. Eu não tive muito aquela vida assim de curtir como adolescente, como criança. Eu já comecei a conviver com pessoas adultas, gente desse ambiente muito cedo. Então, sim, eu modelei e aprendi com muitos líderes, os quais eu olhava e falava, eu quero ser igual a esse cara. Quero falar igual ele fala, quero ter a postura como ele tem, quero ter a família que ele tem, eu quero tocar negócio como ele toca, quero me conectar com o mundo, quero aprender, quero ensinar como ele ensina. Ou seja, sim, eu tive que modelar muitas pessoas, não é verdade? Tive que aprender com muitas pessoas. E isso, com toda certeza, eu fui aprendendo essa mentalidade, essa postura. Eu aprendi uma coisa muito cedo, que um líder meu certa vez disse, olha, falou assim, escuta uma coisa, grande parte das coisas que você vai receber na sua vida tem muito a ver com a sua postura, sua atitude em frente àquilo que você enfrenta na vida. Então, isso logo cedo eu aprendi. Então, os grandes líderes nascem exatamente desses contextos. Das crises nascem os grandes pensadores. Então, a modelagem ela é imprescindível, é fundamental. Não aprendi de berço, não nasci desse jeito, era muito tímido, era muito limitado, era muito cabisbaixo, fragilizado por muitas e muitas circunstâncias que eu havia enfrentado na minha vida, mas eu fui aprendendo, andando perto, sendo ensinado, situações tiveram que ser reviradas na minha vida, teve que acontecer várias situações de cura, de destravar a mente, de aprender, de ouvir, muitas e muitas vezes. Aprendizado do trabalho, nas empresas que eu trabalhei, com os diretores que eu tive. Então, todos esses ambientes eu pude aprender. Então, não veio de berço, não. Inclusive, nós modelamos você. Muito, muito. Então, você falou aí no aspecto também que a vida ensina, né? Situações, adversidades, tudo isso ajuda também a essa modelagem. Agora, me fala, tem como ser reprovado? Todo mundo tem a oportunidade de ser treinado, porque a liderança é treinável, né? Sim. E tem essa possibilidade da pessoa dar a resposta certa ou não, dela ser reprovada e ter essa oportunidade novamente. É interessante. Certa vez, eu gosto mais de estudar, ler biografias. E pegando grandes agentes da história, grandes homens, mulheres, escritores, estudiosos, empresários, empreendedores, grandes líderes da história, gestores, né? Pessoas que nós admiramos, em todo tipo de ambiente. Foi feita uma pesquisa, então, a respeito das características que eram comuns a esses grandes líderes. Que se percebeu que 75% deles tiveram um contexto social na sua infância muito parecido. Grande parte deles, 75% deles, 75% tiveram na infância abusos, tiveram problemas, escassez, pobreza, déficit de atenção, um monte de problemas familiares. Então você pode observar que grandes líderes nascem desse contexto. Agora, por que uns chegam e outros não? Que foi a sua pergunta. Está aberto para todo mundo? Tá. Todo mundo responde? Não. Porque é desconfortável. É ruim. Nós vivemos uma geração que é mais ou menos assim, deixa do jeito que tá para ver como é que fica. Até onde vai dar isso aí. Tem muita gente fazendo isso, infelizmente. Deixando do jeito que tá para ver como é que fica. E vai ficar como? O mais lascado possível, né? Então você projeta o futuro que você quer, ou você vai ter que aceitar o futuro do jeito que ele vier. Ou você faz a sua própria agenda, se torna o protagonista da sua história, então a sua história vai ser uma porcaria. Vai ser uma merda de verdade. Então quer dizer, se você não tiver postura e posicionamento, vai continuar as coisas do mesmo jeito. Então tá aberto para todo mundo. Todo mundo é aprovado? De jeito nenhum. Qual que é a grande virada? Essas pessoas, esses 75% que eu falei, transformaram desconforto em desempenho. Quem for capaz de transformar desconforto em desempenho, sofrer a crise da agonia, vai avançar, vai crescer. São as pessoas das quais nós falamos aqui nessa mesa hoje. Continuando, interrompendo você, Jaqueline, continuando essa mesma linha de raciocínio, onde que entra a Daniele no seu impulsionamento para você se tornar esse governante? Pai, Daniele, graças a Deus, é uma mulher formidável, né, amor? E a Daniele, eu tenho certeza, Daniele, ela é uma mulher muito forte, tem uma fibra muito grande. E tem uma coisa que, dentre tantas virtudes que a minha esposa tem uma virtude dela que ela também faz parte desse treinamento. Estamos casados há 18 anos, nos conhecemos há 25 anos. E a Daniela é uma mulher muito forte. E tem uma coisa que é muito boa em relação a ela sobre mim, é que ela não tem dó de mim. Ainda bem que é assim.
Então ela tem um coração sensível, ela incentiva, ela encoraja, mas ela não tem dó. Isso é muito bom. Então ela não cobra excessivamente, ela sabe, aguenta o tranco. Eu gosto de dizer sempre em relação a ela que eu tenho a esposa que eu precisava para chegar onde eu sei que eu posso chegar. Bom. Então ela me dá suporte, incentiva, encoraja, inspira, mas não tem dó. Então não tem autopiedade, não tem autopreservação, ela tá junto. E outra coisa também, ela é muito desapegada. Desapega muito fácil das coisas. Ressignifica rápido, logo, rápido, imediato. Então até pelo contexto dela, ela vai ter oportunidade depois de falar também, até pelo contexto que ela veio, a infância difícil, as várias mudanças que ela teve na vida dela, a família, de ficar longe dos pais logo cedo, ter que começar a trabalhar muito cedo. Nós temos nesse contexto, muito semelhante. Então isso fez dela uma mulher muito forte. Então não tem nada que é muito novidade para ela, não. Ó, a gente vai ter que estar nesse lugar aqui que é muito simples, tá tudo certo. Qualquer coisa que vier já é lucro. Então tá muito acostumada com isso. Então nesse contexto, isso também o quê? Dá consistência para aquilo que nós fazemos hoje, para aquilo que eu faço. Então quando eu chego para o amor, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, outra coisa, ela é muito prática. E eu, assim, gosto demais de trabalhar com gente prática. Então não conta muita história, não tem muito paciência de ficar contando história, não tem muita paciência de ficar rodeando, vai direto ao ponto, muito objetiva. Então, tudo isso aí, que são coisas muito simples, mas que no dia a dia faz muita diferença. A participação dela é imensa na minha vida. Dani, Ah, qual que é o segredo? Uau! É bom ver essas coisas, né? Mas, de fato, eu não gosto de desperdiçar nenhum tipo de circunstância, seja ela positiva ou negativa. Então, tudo eu tenho aquela visão, eu preciso aprender algo. Eu preciso tirar proveito de algo, de alguma coisa. E na nossa vida, a gente passou por um desafio, acredito que não seja diferente também com vocês, né? Somos desafiados todos os dias e muito bom por isso, porque o nosso crescimento depende disso. E toda vez que a gente passava por alguma situação assim difícil, eu não permitia desistir, retroceder, mas me colocar realmente na prova, até mesmo para se tornar uma pessoa mais resiliente. E eu falei, eu vou segurar aqui, né, o trampo aqui para o meu marido também usufruir desse aprendizado e amadurecer. Então, nessa questão que ele fala assim, ela não tem dó de mim, eu acho que toda mulher, ela tem... Ainda bem por isso. Ainda bem por isso. Mas toda mulher, ela tem aquele senso, eu acho que já é dela, de querer proteger, cuidar. Então, seja o marido, seja qualquer pessoa, você não quer ver a pessoa sofrer, você quer proteger. Eu acho que isso é da mulher. Então, toda vez eu me policiava. Eu falei assim, não, eu não posso ter um menino do meu lado. Se ele está tendo a oportunidade de ser testado, de crescer, eu não posso impedir. E isso tanto para ele quanto para meus filhos. Então, sempre eu me firmei aqui, por mais que doía, ia contra esse instinto da mulher, eu falava, não, eu quero ser tratável. Eu quero ser tratável e quero também que todos os meus, né, as pessoas que eu amo também, possam crescer, progredir, avançar, evoluir. E era esse meu posicionamento. Tem uma coisa interessante entre nós, uma engrenagem, e tem uma coisa entre nós que funciona assim. A Daniele também tem uma participação da minha transformação em relação à gratidão, por exemplo. Agradecer, não ficar reclamando das coisas, perdendo tempo reclamando das coisas como elas estão, ou como elas são, ou seja o que for. E eu tenho uma participação também num certo nível de aprendizado dela, de não ser 8 ou 80, de equilibrar as coisas, ser mais flexível. Então nós tínhamos essa questão para lidar, essa demanda para lidar. Isso aqui no dia a dia faz toda a diferença, que a gente não fica perdendo tempo, perdendo energia. Então, muitas pessoas perguntam para nós, como é que faz para um casal trabalhar junto e prosperar e crescer e fazer as coisas darem certo? Perder o mínimo de energia possível. Estancar o vazamento de energia. E de onde vem esse estancamento de energia? Ficar sentado em cima de um problema, reclamando em cima de uma crise. Então, o que nós fizemos? Em vez de ficar reclamando, vamos encontrar saída, vamos perguntar, vamos questionar. Vamos trabalhar em cima. O que nós vamos fazer? É o que eu falei agora há pouco. Transformar desconforto em desempenho. Transformar a agonia, transformar a crise, o problema. Então nós aprendemos isso ao longo da vida e continuamos aprendendo em outros níveis agora. Bom, isso faz toda a diferença. Vamos pegar esse cenário aí que vocês acabaram de apresentar e tratar de um tema também que todos os seus seguidores, eles se conectam quando vê vocês juntos e essa expressão, né, de evolução dessa engrenagem que vocês têm desenvolvido, que é o tema casamento.
Tem jeito para todo tipo de casamento, Matheus? Como é isso? Quais são as suas experiências? E, inclusive, uma pergunta de uma seguidora sua é o seguinte: meu marido, ele é o meu calcanhar de Aquiles, ele é o meu problema, ele não tem esse passo de evolução. E aí, continua casado, separa, o que faz? Seguinte, entra debaixo desse marido e levanta ele nos seus ombros. É o que a mulher tem que fazer. Ah, mas como que eu vou ser submissa a um homem que é mole, que não sei o quê, que não se posiciona? Como que eu faço? Entra debaixo desse marido e ergue ele. Você vai ver o tamanho que ele vai ficar. Estamos falando agora há pouco aqui, né, sobre essa parada tudo com a minha esposa. Então ela foi uma mulher que, assim, eu já tinha um posicionamento, uma liderança, um nível de crescimento, de desenvolvimento espiritual principalmente. Faltava muita coisa para a gente poder amadurecer e tudo mais. Todavia, ela teve essa disposição de aprender e de também se colocar no lugar dela. De valorizar, de encorajar, de inspirar. Eu nunca fui, assim, aquela postura omissa. Nunca fui assim. Mas faltavam outras habilidades. Eu recebo demais esse tipo de pergunta, aquela coisa também assim. Ah, mas o meu marido tá na mesma frequência que eu, mas o meu marido não sei o quê. A mulher que quer treinar o marido, ela quer que o marido aprenda com ela do jeito dela. Esquece, não vai. Não vai. Seu marido não vai aprender com você. Ele vai aprender com outro homem. E não adianta ficar também falando pro seu marido, vai andar com não sei quem, vai andar com não sei quem, vai ouvir não sei quem. Não adianta também. Não funciona assim. Eu acredito, meu bem, que essa questão quando entra a comparação. Quando entra a comparação, aí entra o descontentamento. Porque fala, ai, meu marido poderia ser aquela pessoa. E aí, quando para de ver os pontos fortes e positivos, aí ela dá lugar à comparação e aí perde como que fala, alegria, prazer, contentamento, o valor, né, no marido, lá de trás, quando se casou. Então, acredito que tem que tomar muito cuidado. E tem uma questão também, igual, por exemplo... Patrocínio positivo. Exatamente. E tem uma questão importante. A pessoa, mas eu posso deixar, posso largar, porque tá difícil. Então, lá atrás no recrutamento você teve, né, alguns pontos que você não viu. Agora você vai ter que enxergar treinando. Treinando primeiro a pessoa mais complicada que tem na casa, que é você. Não, mas a culpa é do meu marido. Não, não. Assuma só o seu lado. Você não pode ser feliz tentando controlar o que ele pensa, como ele faz, como ele age. Não tem jeito. O que ele sente. Então, você pode controlar o que está em você. Sua postura, seu comportamento. Você pode influenciá-lo. Servindo, amando, cuidando. Agora, essa conversa de vou deixar, desse jeito não vai dar certo. Essas conversas, elas vão intoxicando o lar. Intoxicando o lar. Então, tem muitas e muitas esposas que começam a falar, se você não mudar, se não começa a ameaçar. O ambiente começa a ficar muito pesado. Eu vou embora, vou deixar de casa, vou para casa da minha mãe e quer acabar com o casamento. Presta atenção numa coisa. Faça-se a seguinte pergunta. Não deu certo até aqui. O que eu vou fazer a partir de agora para que então dê certo? O que eu vou estudar, crescer? Outra coisa interessante. As pessoas estudam para todo tipo de profissão, sim ou não? Sim. Vocês são especialistas em determinadas áreas, você estuda para isso, faz curso, faz treinamento, faz mentoria, faz viagem, se conecta, faz mastermind, um monte de coisa. Tem gente que já acha que já sabe sobre casamento. Aliás, você sabe que tem 3 assuntos que as pessoas sempre acham que já sabem o suficiente, né? Finanças, casamento e treinamento de filhos. Todo mundo acha que já sabe o suficiente sobre essas 3 áreas. E depois cai do cavalo. Você não sabe nada. A experiência mostra que você não sabe o tanto que você acha que sabe. Você pensa que administrar dinheiro, multiplicar recursos, é como lá seus pais faziam. O mundo mudou. As coisas são bem diferentes. Seu modelo mental sobre dinheiro precisa mudar. Outra questão sobre casamento. Ninguém tem problema de casamento. Tem? Não tem. Qual que é o problema do casamento? Déficit de sabedoria de como lidar com o casamento. Todo problema na vida é um déficit de sabedoria. Suas incertezas, inseguranças, problemas, crises, medos são proporcionais à sua ignorância. Tem alguma coisa sobre casamento que eu não sei, não faço nem ideia. Tem um quadrante do nosso cérebro, que é aquela parte inconsciente, que você realmente não sabe, né? Você nem sabe que não sabe aquilo. Né? E aí o que acontece? Quando aquela informação vem e você... Nossa, eu nem imaginava que eu precisava disso aqui. Um lado inconsciente. Sabiamente inconsciente. Então tem muita coisa sobre o casamento que você não sabe. É por isso que para você o caminho mais fácil é aquilo que você já tem como informação. É deixar. Não, tem uma informação que você não sabe.
Então, sobre o seu negócio, sobre o seu casamento, sobre seus relacionamentos, sobre você mesmo. Então tem uma coisa aqui, pega isso aqui. Todo problema que você tem, incerteza, insegurança, medo, é proporcional à sua ignorância sobre uma determinada área. Uau. Venceu a ignorância, pronto, resolveu o problema. Sabe o que negócio? Vai com medo mesmo? Errado, nada de com medo mesmo. Identifica, confronta, resolva e vai. Ou então você vai continuar sendo escravo do medo. Legal. Matheus, no marketing a gente tem um estudo de que existe o ponto A e o ponto B. Né? Então o ponto B sou eu e o ponto A são as pessoas que precisam e podem chegar aonde eu cheguei. O casamento de vocês é um casamento próspero, um casamento abençoado. Qual que seria o passo a passo para alguém que está no ponto A, um casamento à beira do divórcio, que está num casamento desestruturado? Se você pudesse criar um método, como que seria esse método do casamento de sucesso? Casamento é como uma casa. Quanto mais manutenção, mais valor. Quanto menos cuidado, mais desvalorização. A gente que casa e pensa, pronto, automaticamente vou ser feliz. Não vai. Ah, mas nós somos duas pessoas, esquece. Não vai. Não tem manutenção, não tem cuidado. Daqui a pouco começam as rachaduras. Outra coisa importante, cada cômodo tem uma coisa, certo? A sala tem uma coisa, o quarto tem outra, a cozinha tem outra. Cada cômodo tem o seu ambiente apropriado. Se você não entender disso, cada área da vida tem os investimentos devidos, adequados, o aprendizado adequado, o casamento vai continuar do mesmo jeito, sem avançar e sem crescer, sem desenvolver. Então já começa por aí. As pessoas não querem aprender sobre casamento. Querem conhecer, aprender a fundo e praticar, fazer tarefa. As pessoas não gostam de fazer tarefa, não gostam de praticar, de evoluir, não conseguem, não gostam disso. O problema é muito grave. Olha o que acontece. Método para isso. Passo a passo. O que nós vamos aprender agora sobre o nosso casamento? Quer que eu te diga uma coisa? Dificilmente uma área do seu casamento vai avançar se você não tiver a disposição de enfrentar o desconforto do aprendizado, a agonia e até o gemido naquela área. Teve ocasiões, em algumas áreas da nossa vida, que nós tivemos que gemer, tivemos que aprender, tivemos que assim passar dias, semanas, estudando, conversando, dialogando, coisas nós começávamos a conversar de manhã, terminávamos à tarde, terminávamos à noite, no outro dia, até aprender aquilo. Acordo, comunicação, aliança, compromisso, tudo isso, os princípios básicos do casamento. Fazer acordo. De cara, no começo já tivemos que fazer um acordo no nosso casamento. Eu casei com aquela cabeça de solteiro, né? Então achava que o meu tempo era meu. Jogava bola, não sei o que mais. Não era assim. Tivemos que aprender. Tem um método? Tem. Claro que tem. Né? E eu começaria pela comunicação. Porque sem De comunicação não tem acordo, sem comunicação não tem avanço, não tem progressão, não tem compreensão. Então eu começaria com uma boa comunicação. Não é o muito falar, reclamar, esbravejar. É aquela comunicação para sentar os dois e falar assim, qual vai ser a solução? Vamos buscar uma solução para que o nosso casamento melhore cada vez mais. Para que você fique feliz, eu fique feliz, para a gente poder sair dessa situação. Então, acho que a comunicação sábia, com o tom certo, na hora certa, da maneira certa, faz toda a diferença. Verdade. Do ponto A para o ponto B, tudo que você tem é recurso. Talvez dos mais importantes é a comunicação. Aprender. Tempo é um recurso. As próprias finanças são um recurso. Tudo isso é recurso. Saber ouvir. Essa questão da comunicação é importante porque não é só sobre o que eu falo, é como o outro está entendendo. Você tem que ser sábio demais para aprender a ouvir até o que não foi dito pelo outro. Então, até a nossa postura, a maneira, né? Nem tanto o conteúdo, mas a maneira como você fala. Homem ouve totalmente diferente de mulher. Ouvir pra mulher é o quê? Olhar nos olhos. Homem não, tanto faz. Só fala o que é. Pra mulher não é assim. Pra mulher ouvir significa o quê? Olhar nos olhos. Olhar nos olhos. Legal. Ó, acabei, inclusive, né, de pegar aqui todos esses nomes que vocês acabaram de fazer. E por incrível que pareça, deu para escrever aqui casados. Circunstância, comunicação, né, que é a letra C. Ambiente, S, sabedoria, A, acordo, D, disposição, O, ouvir, S, solução. Muito bom. Então, seria uma receita aí, né? Mas todo casamento associado ao empreendedorismo resolve uma dor. Com certeza. E vamos falar sobre isso, Matheus? Separar bem as coisas, né? Separar bem as coisas. Então, a gente está trabalhando durante o dia, fazendo a gestão dos negócios. Então, nós estamos tocando ali as coisas, tá?
Mas tem uma hora que a gente para. Então, por exemplo, direto a Daniela faz isso. A gente para, não, vamos ali tomar um café, vamos dar uma relaxada, vamos ali no shopping, vamos dar uma passeada, vamos em algum lugar, vamos. Naquele momento ali, o esposo da Daniela, o marido dela, ela é a esposa do Matheus, é a mulher do Matheus. Pronto, aquele momento é nosso, de divertir. Daqui a pouco a gente vai e liga a outra chave. Volta para o negócio. Então a gente consegue fazer essa separação, e muito bem feita. É por isso que tem êxito. Legal. Você acha que um casamento ou um homem que não prospera, ele pode trazer problema para o seu casamento? Pode. E traz. Inevitavelmente. Eu vou falar uma coisa que agora parece estranha, mas é um fato. E é o que eu acredito realmente. Primeiro, homem não tem mãe e homem não é amado. Pesado. Pesado, né? Homem não é amado. Homem é útil. Acabou a utilidade, acabou o amor. Um homem que não prospera é inútil. É pesado, eu já ouvi isso. É inútil. Uau. Até onde vai a sua utilidade? Até quando você serve para essa mulher. Por que tem muita mulher trocando de marido? Porque o marido não serve. Tô errado? Não tá servindo mais. É tijolada, né? É, tijolada bem Meu na Deus. quina. Agora, é importante lembrar o seguinte, quando a gente fala de prosperar, nós não estamos falando aqui que o cara tem que ter não sei quanto na conta, estamos falando disso não. Estamos falando de crescimento, é disso que nós estamos aqui falando, crescimento. Cresceu quanto? 1%, 0,5% por dia. Principalmente na sua mentalidade, na sua postura. É um homem articulado, e não tem nada a ver com aquele, nada, tem a ver com ele mesmo crescer. É muito ruim aquela sensação, para qualquer área da vida, de você estar vivendo o mesmo ano, né, amor? Você gosta de falar muito isso. Viver o mesmo ano várias vezes, do mesmo jeito. Teve um dia que nós tivemos que acordar e eu tive que tomar umas pancadas dessa. Teve uma vez que eu tive que tomar umas tijoladas dessa, umas granadas dessa para poder acordar na vida. Até quando você vai ficar desse jeito? Tive que tomar umas porradas. E a verdade é essa mesmo. Não, eu amo meu marido. Tá bom. Vai vendo a utilidade dele. Deixa ele perdendo a utilidade para ver se o amor continua. Não, continua. Tem que crescer, precisa estudar, precisa escavar, precisa se dedicar, precisa ter aquela sensação, puxa vida, a cada dia você me surpreende com uma coisa diferente. A cada dia você cresce, a cada dia você tem uma nova ideia, tem um novo plano, um novo projeto. Cada dia. Não tem, não vai crescer, não vai prosperar. Não é sobre ter aquele carro, aquela casa, aquele dinheiro na conta, não é sobre isso. Isso aí na verdade é resultado. Isso aí na verdade é consequência de algo que já mudou dentro. Já mudou dentro. Porque tem muita gente que até tem essas coisas, mas também não prospera. Tem gente que é muito rica, mas não é próspera. Eu acho que uma coisa que a mulher quer é proteção e segurança. Então, às vezes, o homem não precisa falar assim, ai, tô com a minha conta abastada, prosperei, tô rico. Eu já ouvi de várias mulheres, a Jaque tá aqui, ela pode testificar, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu não queria um presente caro. Eu não queria ir para um restaurante chique. O que eu queria era meu esposo evoluindo, crescendo, a presença dele, qualidade. Por quê? Porque a mulher ela quer segurança. E se o homem parou de evoluir, de crescer, estagnou, não transmite essa segurança. Então, eu acredito que isso pode ser um dos fatores, a sementinha. Aí você falou assim, um homem que não prospera pode ser uma causa de muitos conflitos? Sim. Eu acredito que é o segundo fator de mais crises, conflito dentro do casamento, eu acho que é o dinheiro, a questão do dinheiro. Então, se o homem não conseguir gerenciar e até trazer essa segurança para dentro da casa, com certeza vai ter conflito. Traz uma conscientização de que a família precisa crescer, precisa avançar, precisa prosperar. Um ano após o outro, e crescendo, desenvolvendo, não estamos mais no mesmo lugar, não estamos mais no mesmo nível, não fazemos as mesmas coisas. Isso aconteceu conosco. Um dia nós tivemos que tomar essa atitude drástica de fazer uma mudança muito radical para poder ir para o próximo nível. Aquela sensação, estamos avançando, estamos evoluindo, estamos realmente prosperando da vida. O homem precisa ser essa pessoa que encabeça esse processo. E como fica o posicionamento da mulher que empreende? Porque uma das questões também que eu tenho visto, tanto nos jornais, conversando em todos os movimentos que a gente participa junto, é a participação da mulher desassociada da figura masculina, às vezes, né? A mulher busca o conhecimento primeiro. Como que é a sua visão aí sobre esse passo de desenvolvimento pessoal? A mulher é mais faminta.
é mais faminta do que o homem. Aprendizado. Ela se solta muito mais rápido. A mulher amadurece primeiro, né? Amadurece primeiro. Ela se solta muito mais rápido. Claro que o homem tem muitos deles que têm um interesse em crescer, em desenvolver. Mas você pode observar que nos eventos que a gente faz, por exemplo, grande parte das pessoas que se inscrevem são mulheres. Não importa o tipo de assunto. Elas estão mais ávidas. Isso é um fato. São mais ávidas pelo conhecimento. Tem mais fome, tem mais sede de aprendizado. Não por menos, elas começam então a evoluir, a crescer e a ocupar alguns lugares que, né? Enfim, então quer dizer, tem muitas casas, muitos casamentos, muitas famílias que tem essa questão. O marido não posicionou ainda para tomar a frente, para estar além desse posicionamento da mulher. Então a mulher vai, faz as coisas, aprende, cresce, começa a desenvolver as ferramentas, começa a abrir negócio, começa a empreender, começa a estar nos eventos. O marido às vezes fica ali meio acanhado ainda, devagar, lento no processo. Isso acontece demais. Mas a mulher realmente ela é mais faminta, mais sedenta de crescimento. Ela desenvolve mais rápido. Eu vou passar uma para você, Daniele. Uma vez a gente estava no evento dos QGRs e eu falei, Daniele, quando que você vai começar seu movimento na internet? Ou talvez criar alguma estratégia de marketing? Eu lembro que você falou que não sentia que esse era o seu propósito para aquele momento. Eu vejo você muito próxima do Matheus. A gente faz as reuniões de alinhamento da empresa e você sempre tá... Você nem aparece nos vídeos, mas você sabe que você tá ali do lado. Eu li com papelzinho e caneta. Como você entende o seu propósito em relação a isso? Olha, eu até assim, me cobrava muito em relação a isso. E eu vou gerar esse conteúdo. Eu sei que não é por mim. Eu sei o conteúdo que eu carrego e eu preciso agregar para a sociedade, ensinar. Mas eu percebi o meu momento. E eu falei assim, não cabe aqui comparações para quem já está fazendo, para quem já está atuando. O meu papel agora é fortalecer o meu marido. Na ocasião, quando nós começamos lá atrás, a gente não tinha o recurso necessário para poder fazer contratações. Eu me dispus. Eu fui aquela que começou a engajar, primeiramente, a estudar. E eu me propus, falei assim, amor, eu vou lançar você. Eu vou lançar você, porque eu já tinha estudado já o mercado de afiliados. E aí eu comecei a anotar todos aqueles nomes, assim, que não era familiar. Comecei a anotar, comecei a pesquisar. Falei, o que significa lead? O que significa copy? E eu comecei a estudar de forma muito, assim, agressiva. E eu falei assim, não faz sentido eu pegar um produto de outra pessoa, sabendo do potencial que tem aqui dentro da minha casa. Uau. E eu falei assim, eu vou ser essa pessoa que vai impulsionar você. E aí eu falei, se você cresce, eu cresço. Eu não estou preocupada com números, eu não estou preocupada com holofotes. Eu vou impulsionar você, porque se você crescer, eu vou junto. E é assim que acontece. Então aquela frase é fato para vocês. Ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. É engraçado, a gente... Ela quase não aparece nas reuniões, mas de vez em quando ela fala, Matheus, isso e isso. Ela Tá do lado ali o tempo inteiro, né? Ela já vai começar também o movimento dela aí e tudo, né? Mas enfim, a Daniela, ela sempre me incentivou bastante. Os momentos mais complicados, mais difíceis. De vontade mesmo de deixar, de desânimo total, vontade de chutar o balde, deixar aquilo pra lá, parece que não fazia sentido. Ela tava ali, desde as primeiras lives, com 3, 4 pessoas, com 5 pessoas, ela era uma delas, constantemente, e tava ali do lado. Como que foi a live maravilhosa? Enviei 20 aviões. E o incentivo, enviando, mandando pras pessoas, e, vamos fazer isso aqui, vamos fazer assado, faz um stories assim. Eu tinha uma enorme dificuldade em gravar stories, em fazer alguma coisa de bastidor, e ela ali incentivando, faz algo assim, faz assim, fala pra sua audiência isso, fala isso, dá bom dia pro pessoal, fala alguma coisa interessante o tempo, todo dia. E isso é uma coisa assim, durante 6 meses, durante 1 ano fazendo. É aquela questão de você armar uma estrutura, depois você sobe, aí acabou. Essa estrutura começa a decolar, começa a avançar. Papel fundamental. E dentro dessa roupagem que vocês estão trabalhando hoje, né, existe uma estrutura forte da empresa, né? E um outro tema também que as pessoas sempre se conectam com você e que você tem feito é treinar pessoas, treinar líderes, entrar para dentro das empresas e resolver aqui principais conflitos ali. Um deles está no pilar da comunicação. E você é um exímio jornalista também, né, faz parte e transmite com toda destreza o seu conhecimento para as pessoas. Como que é essa visão
que você traz hoje para as empresas desses processos de evolução do empreendedor, ou seja, resolvendo uma dor da sociedade? A maior dor que as empresas têm hoje é o quê? Inteligência relacional, inteligência colaborativa. Então, meu papel é entrar nesses lugares. Hoje nós fazemos com algumas marcas aí importantes esse papel de gestão de relacionamentos, gestão de pessoas. Processos, as empresas têm lá o seu operacional, né? Tem lá os técnicos, tem as pessoas que treinam essa parte técnica, mas a grande questão está no comportamento. Tanto no aspecto comercial, do financeiro, quanto do operacional, que são as 3 áreas fundamentais de uma empresa. Nessa parte as empresas falham. Não conseguem formar e treinar e multiplicar talentos. Não conseguem, não tem um programa, não tem uma cultura. As empresas do Brasil, principalmente as pequenas e médias empresas, em grande parte, não tem uma cultura de desenvolvimento de líderes. Liderança está no DNA de toda grande organização, empresa e marca que cresce. Aliás, é uma das linguagens desse marketing 5.0 que a gente já está, né, que é o neuromarketing, storytelling, primal brand, está dentro desse contexto aí. Liderança é uma mentalidade. Se você tem funcionários, quase ninguém usa essa palavra hoje mais, é colaborador. Se você tem colaborador, você soma. Se você tem líderes, você multiplica. Grande parte, por exemplo, das empresas familiares falham aonde? Na sucessão. Na sucessão. Por que não tem sucessão? Porque não treina líderes. E a cabeça do empreendedor, a cabeça pequena, aquela cabeça arcaica, antiga, medieval, tacanha, é aquela cabeça assim, mas é caro demais investir em treinamento. Tá bom, você vai ser desinstalado do sistema. Você não vai ficar para trás, fica tranquilo. Você vai ser desinstalado. Sua empresa vai ser varrida. Porque, inclusive, tem uma pesquisa de Harvard muito interessante que ela diz o seguinte: empresas que investem em produto e serviço, elas podem ser superadas em 6 meses. Empresas que investem em propaganda, marketing, em 1 ano. Empresas que investem em preço, 1 mês. Mas empresas que investem em pessoas, elas levam até 7 anos para serem superadas. 7 anos, ou seja, é osso duro uma empresa que investe em gente. Porque vai se perpetuando a marca, o conceito. Exemplo, Vale do Silício. Lá produz o PIB do Brasil em 100 km de extensão. Transforma grão de areia em nanotecnologia. As pessoas pensam que o negócio é tecnologia. Tecnologia é o meio. Processos, sistemas é o meio. Tecnologia é o meio. O fim de tudo é o quê? Gente. Ah, Matheus, mas o meu negócio, eu vendo é para empresa. O meu negócio é B2B. Ok, mas quem assina contrato? Quem manda e-mail? Você vende para quem? Quem está atrás de um CNPJ? Uma pessoa. Não é verdade? Então é uma pessoa que está ali. Ou a sua empresa é boa de relacionamento ou ela não entende negócio. Simon Sinek, prolífero escritor dos nossos dias. 100% dos seus clientes, pessoas. 100% dos seus fornecedores, pessoas. 100% dos seus colaboradores, pessoas. 100% dos seus concorrentes, pessoas. 100% dos seus parceiros, pessoas. Ah, eu não gosto de mexer com gente. Você não sabe nada de negócio. Dá para resumir desse jeito, né? Não entende nada. Sou ruim para mexer com gente. Então, contrate alguém que saiba. Meu negócio é empreender, abrir negócio e tal, mas eu não gosto de gente. Coloca alguém no seu lugar para fazer o que você não sabe fazer. Você é ruim de relacionamento? Contrata alguém para fazer no seu lugar. Ou então você vai sair do mercado. Matheus, eu tive um gestor que ele tinha uma certa preocupação em dar esses treinamentos para a equipe, porque ele teve uma frustração. Treinou muito bem um profissional e esse profissional, depois de 3 meses, abandonou a empresa. E com certeza a maioria das pessoas, dos empresários, eles não contratam seu serviço, talvez por essa mentalidade, né? Ou por não entender a necessidade, ou vou pensar, vou investir em alguém que pouco tempo depois vai me abandonar. O que você entende? É possível investir em uma equipe e eles permanecerem com você? Ou o empresário não precisa ter essa preocupação? Hoje eu estou dentro de um dos maiores ecossistemas de marketing digital do mundo. Nós temos um programa que chama PMT, Programa de Multiplicação de Talentos. Então nós temos pessoas chegando todos os dias. Todos os dias. E o nosso maior incentivo para essas pessoas é: venha, passe um tempo, aprenda, pegue tudo, se jogue e depois vai multiplicar. Então quanto mais a pessoa tem medo de perder, de fato é porque ela nunca teve. Outra coisa, tenho medo de treinar e essa pessoa ir embora. Então tá bom, você fica com ela mal treinada, vai te dar muito mais prejuízo. Já é um gatilho que as pessoas de cara, de imediato, já são 2. Primeiro, é caro. Mas por que é caro? Porque não é prioridade. Tudo que não é prioridade sua, não tem valor. Se não tem valor, tudo que para você não tem valor é caro. Outra coisa. Eu vou treinar e depois essa pessoa me deixa, não vale a pena, porque eu já fiz isso. Então tá bom, se tudo que você tiver feito na vida não tiver dado certo e você já
tiver isso como uma norma, então pronto, o que você vai fazer na vida? Então escuta uma coisa. Não treinar vai te dar muito mais trabalho. Então depende muito da sua cultura. Quem é que sustenta a cultura da organização? Supervisão, a gestão, os líderes. Então, se a sua empresa não tem uma cabeça de gestão, de liderança, você pode ter certeza, a sua marca ela vai ficar muito presa, muito antiga, ela vai ser ultrapassada muito facilmente. Então tem essa coisa, tem que investir sim. Nós hoje fazemos, na verdade, um trabalho voltado mais para a supervisão, para a gestão, né, mais para o próprio empreendedor, mais para a cabeça do próprio empreendedor. Então, a gente acompanha, mentoreia, treina nos nossos eventos esse empresário, esse empreendedor. E uma coisa que eu incentivo constantemente, e uma coisa que já tem dado muito certo. Nossos mentorados fazem o quê? Criam um braço de educação dentro do negócio dele. E estamos na era da educação, do conhecimento, da informação. Então, o que eu incentivo? E nós fazemos isso com o empresário. Você vai criar um braço de educação na sua empresa. Você mesmo vai dar aula, você mesmo vai fazer mentoria com eles, você mesmo vai dar o treinamento. Então, nós treinamos o empresário para ele poder treinar os colaboradores dele. Muda tudo, os resultados são outros. O nível de engajamento. Há comprovações científicas para isso, que a gente, inclusive, fala nos nossos treinamentos aí. Nas milhares de empresas que você já passou, Matheus, se nós tivéssemos como fazer um raio-x do principal problema das pessoas, dos colaboradores, da gestão e do próprio dono do negócio, tem assim uma esteira que a gente possa falar, por exemplo, é emocional, é financeiro, a pessoa continua ali grudada naquela empresa porque depende só daquele salário. Como que você também faria esse raio-x? Exatamente tudo isso. Escuta, estava um dia desse falando para um grupo de vendedores, um time comercial. Estávamos ali falando. E eu perguntei assim, quantos aqui tem medo? Todo mundo levantou a mão. Quantos aqui se sentem assim travados emocionalmente? Todo mundo levantou a mão. E interessante que eu tinha feito uma reunião com os próprios líderes desse time comercial um dia antes. E eu falei para eles assim um dia antes, falei, olha, eu posso dizer para vocês que 95% dos colaboradores de vocês, vendedores de vocês, não têm melhores resultados, porque todos eles são totalmente travados emocionalmente. No outro dia se comprovou o que eu tinha falado para eles no dia anterior. Wow. 95%. Por quê? As pessoas não foram treinadas para isso. Na verdade, as pessoas foram treinadas para dar errado. Todo mundo levantou a mão e eu perguntei quantos aqui gostariam de participar de um treinamento de inteligência emocional para destravar, desbloquear esses problemas, esses entulhos que vocês carregam na alma de vocês. 100%. Eu, inclusive, quando eu toco nesse assunto, foi o que aconteceu, inclusive, o assunto era sobre vendas. Mas olha onde estava o gargalo, o problema da questão. Eu comecei a falar e dei para eles uma tarefa, uma atividade. Fala para mim dos seus sonhos. Fala para mim dos seus sonhos. Coisa muito básica. Teve uma pessoa que ficou assim, ó. Depois de 15 minutos, eu falei assim, mas cadê seus sonhos? Não tenho. Não sei o que eu escrevo. Que eu perguntei, qual foi a sensação que você teve ao escrever os seus sonhos aí? Pelo menos um em cada área da vida. Ela respondeu assim, eu percebi que eu tô morrendo aos poucos. Eu não tenho sonhos. Me fala, onde é que tá o problema? É na ferramenta? É na tecnologia? O problema tá aí? Então as empresas cansam de investir em operação, em sistema, em máquinas e um monte de coisas. É importante? É. Agora o que adianta? É o comportamento. E o que é o comportamento? Significado e foco. E o que é significado e foco? Inteligência emocional. As pessoas trazem um significado na cabeça delas, o que é a vida, totalmente errado. Elas têm um mapa completamente corrompido, deturpado na cabeça delas. Por que o procedimento é ruim? Porque o mapa dela está errado. A configuração mental dela está errada. Logo, o sentimento também está errado. Se o sentimento está errado, vai ter uma ação diferente do sentimento? Não. É uma matriz ativa de formação de crença. A crença está errada, o drive está errado, o sentimento está errado, a ação está errada e o resultado vai ser bom? Óbvio que não. Aí o empresário com a cabeça antiga acha que é caro investir no colaborador. E é por isso que a taxa de turnover dele não para de crescer. As pessoas entram e saem. Porque ele não treina, ele não ensina. Não tem essa prioridade. Vai continuar do mesmo jeito. Inteligência emocional, que logo, empatia, comunicação, inteligência colaborativa, relacional, gestão, engajamento, foco, produtividade, gestão do tempo, do próprio tempo. Tudo isso são problemas.
Mas eu diria que o principal, falta de inteligência emocional. As pessoas não têm feixes musculares, fibras musculares. Logo, ferram a vida financeira, porque o dinheiro a gente pensa, é moeda, é moneta. Não é. Capacidade de lidar bem com o dinheiro. Capacidade de quê? De ter inteligência para lidar com o dinheiro. Emoções fragilizadas. Você tem um colaborador totalmente fragilizado emocionalmente. Ele vive aquela corrida de ratos. Chega no final do mês, ele paga o cartão, zera. Até o dia 15 ele já torrou novamente. Ele não consegue fazer uma boa gestão daquilo. Aí ele vai para o trabalho motivado? Não vai. Tá vendo um monte de problemas? Listaria essas questões. Às vezes um mentorado, seja treinamento empresarial, um mentorado que contrata o serviço do Matheus, chega falando de vários frutos, de vários resultados que não está agradando, e aí, depois, no decorrer da mentoria, da entrega, aí percebe a causa mesmo do problema que está lá na raiz, e não tem nada a ver com o resultado apontado no início, né, da contratação do serviço. Então, eu acho que a mentoria até serve para isso também. Com certeza. A pessoa está perdida, tá lá, eu preciso. O meu problema, a minha demanda é X. Só que aí, na metade do processo, descobre que é outra coisa totalmente contrária àquilo, né? É justamente, às vezes, a falta de inteligência emocional, crença errada e vários bloqueios que está impedindo a pessoa de ter o resultado que ela tanto espera e deseja. Já sentou na minha frente muitas pessoas, muitos empresários, empreendedores, que ele chegava com uma demanda, por exemplo, a minha gestão financeira pessoal está muito ruim, está muito misturado aqui. A gente, nas próximas 3 semanas daquele acompanhamento, nós íamos lidar com coisas totalmente diferentes. Era a família, era problema da infância. Mas o que isso tem a ver com dinheiro? Tudo. O cara destravava isso e começava a prosperar de forma absurda. Já cansou de acontecer. Lembro de um, por exemplo, que ele tinha lá um problema financeiro, retirado da empresa, não sei o que mais, a gestão financeira da empresa, a sociedade estava tudo assim muito ruim. E nós começamos a lidar ali com aquela situação. Na 3ª semana apareceu um problema que era relacionado à filha dele. E aí nós fomos tratando daquilo, começamos a escavar, e ele soltou um comentário durante o atendimento. E nós identificamos aquele bloqueio, aquela trava emocional e fomos tratar com aquilo. O cara desmontou. Naquela semana ele resolveu. Naquela semana. 2 semanas depois ele falou assim, Matheus, resolvi aquela parada, eu só quero te dizer o seguinte. Depois daquilo eu fechei o negócio. Que era algo assim, 5, 6 vezes mais do que o próprio investimento que ele fez na mentoria. Que é um desafio que eu dou de cara para quem chega. Você vai ver se esse negócio vai funcionar. É o seguinte, eu quero um resultado para dizer que valeu a pena. Você vai fechar algum negócio que cubra 3, 4, 5, 10 vezes mais o valor que você investiu. Nível de assertividade mais de 90%. Resolve essa parada? Acabou. Porque tá dentro do cara, é o que eu falei agora há pouco. Onde é que está a sua falta de resultado? Numa informação que você não tem. Sobre você mesmo. Não é sobre algo que está fora, é sobre você. Tem uma capacidade que você carrega que você não teve acesso a ela ainda. Está obscuro. Está no inconsciente. Destravou isso, acabou. Você fala, gente, eu sou capaz. Eu posso fazer. Você vai e faz. Muda a vida. Legal. Tem um dado que em 3 anos as empresas brasileiras elas tendem a fechar. Uma empresa começa no máximo 3 anos. Um empresário, um empreendedor que passa por uma falência, né, ele entra em uma fase de bloqueios emocionais, né? Ele acha que ele não vai conseguir se reerguer, né? Que conselho que você daria para esse cara que está passando essa situação agora, nessa semana? Ele vinha numa crise e a empresa fechou. Que conselho que você daria para ele? Eu sei que é difícil às vezes aceitar que é desse jeito, mas se você não fizer assim, você vai morrer aos poucos, você vai quebrar e desaparecer como a sua empresa. Você precisa desapegar o mais rápido possível dessa situação. Transformar essa agonia em trabalho, desempenho, performance, para você ter um resultado diferente. Muitos e muitos empresários e empreendedores que nós já acompanhamos e acompanhamos alguns foram capazes de fazer isso. Então qualquer um é capaz de fazer. O que você vai fazer? Pega todo aquele cenário. A empresa pode ter quebrado por N fatores. Às vezes foi a falta da sua própria gestão, às vezes foram fatores externos como a economia, o produto que você vendia e uma série de situações. Mas o empresário, o empreendedor, ele não pode se quebrar. A empresa quebrou, mas ele não pode quebrar. Por trás de um CNPJ forte tem que ter um CPF forte. Então o que acontece? Ele está forte, robusto, consistente na família,
A vida financeira dele precisa estar organizada. Ele precisa estar organizado. Às vezes, o que acontece? O nome da empresa está lascado, mas o seu não. Você está forte, você está bem. Você precisa ser maior do que isso. Você precisa ser maior do que a sua empresa. Você precisa ter um nome forte. Você precisa ter um CPF forte. Quanto mais consistente e forte você for, mais você vai aguentar o tranco. Porque a empresa, o que acontece? Por esses vários fatores, pode deixar de existir. Mas você não. Você perdeu algo. Mas você não pode perder sua capacidade de se reencontrar, de se reconstruir. Porque o dia que você perder isso, acabou. E outra coisa, a empresa quebrou, mas eu não sou um fracasso. Você não é o que aconteceu com a sua empresa. O empresário não é o que aconteceu com a empresa dele. Não é aquela fase difícil. Não é aquela quebradeira. Ele não é um quebrado. Então eu fico vendo muitos empresários dizendo, eu quebrei. Não, a sua empresa, o seu negócio. E você não tem que ficar também dando explicações para você não ficar remoendo essa situação. Conheço vários amigos que tiveram situações de perder 5, 10, 15, 20 milhões, 50 milhões em negócios errados, sociedades erradas, entendeu? Parcerias erradas. Perderam muito dinheiro. Perderam fazenda, tiveram que vender carros de luxo, que haviam sonhado em comprar casas, um monte de coisas, tiveram que readequar, tiveram que refazer tudo. Tiveram que sair de uma mansão para morar numa casa mais simples. Viagens que estavam agendadas, teve que cancelar tudo. Vários e vários cartões com limite, né, sem limite, na verdade, tiveram que readequar tudo. Fazer uma repaginação total na vida financeira. Não é fácil, mas tem que se reconstruir. E muitos deram a volta por cima e chegaram muito mais longe do que já tinham ido antes. De cara, não fica remoendo essa situação. Outra coisa, tenha uma visão a seu respeito diferente. Isso aconteceu com a empresa, não comigo. É fácil desenvolver isso? Por isso é que tem que crescer na inteligência emocional. E acrescento, da inteligência mais importante, espiritual. Propósito, missão, ideais da vida. E fé. Ou seja, a mesma estrutura da empresa, né? Propósito, missão, ideais, né? Matheus, falando dessa parte aí que envolve os processos, né, de gestão, do desenvolvimento da pessoa ali, dentre as gestões que estão sendo feitas nas suas mentorias individuais, nas suas mentorias em grupo, na palestra, qual é o pilar que você carrega na sua essência para entregar para essas pessoas que se conectam a você? Todo mundo que se conecta a você recebe esse pilar. Então, eu tenho um pilar que para mim é o mais importante, que é o pilar espiritual, que é onde nós desenvolvemos a mentalidade das pessoas voltadas para as questões da fé, da palavra, né? Que é o propósito, que é o ideal, e são as convicções, a missão de vida, o propósito de vida. Toda pessoa tem uma chama, uma centelha mesmo divina no coração, na alma delas. Toda pessoa tem uma essência do Criador. Toda pessoa carrega essa imagem. Então, quando a pessoa entende, descobre isso, porque chega uma fase na vida que a pessoa já construiu muita coisa, mas ela não sabe para onde ela está indo. Para quem não sabe onde está indo, qualquer lugar serve. Então, o que nós ensinamos? O que eu falo? Não sobre religião, mas sobre o quê? Sobre fé, sobre conexão com esse Criador, com esse Deus, né? Que faz você aniquilar o seu medo, sua descrença, sua desesperança. Eu trabalho 4 pilares principais: saúde espiritual, saúde mental, emocional e comportamento. A questão do comportamento, saúde física, né? Enfim, relacionamentos e por aí vai. Mas esses 4 pilares para mim são os mais importantes, até porque são 4 fontes de energias mais importantes da sua vida. Fonte de energia espiritual: identidade, propósito, significado, pertencimento, convicções, missão de vida. Tá tudo aí nesse pilar. Tá tudo aí. Perdeu isso, acabou. Outro, o emocional, como nós já falamos, tem a ver com o seu relacionamento consigo. Defina isso, resuma: capacidade de lidar bem consigo e com as pessoas. Inteligência emocional. Mentalidade. Estão bem ligadas essas coisas. É tudo parte do mesmo sistema. Mentalidade. Como eu me vejo, como eu me percebo. Você é o que você pensa. Pensamento é a ignição da sua existência. Você é o que você pensa. O que você pensa a seu respeito? O que você pensa sobre a vida? O que você pensa sobre o outro? Como é que você enxerga as coisas? Sua capacidade de ver as coisas. É o que você pensa. Sua vida, seus resultados são do tamanho das suas crenças e convicções e do tamanho da sua mentalidade. Expanda a mentalidade e a sua vida cresça. Tem um insight aqui muito poderoso. Não tem jeito de construir uma vida grande dentro de uma mentalidade pequena. Não tem jeito, é impossível. E o comportamento? Resultado de tudo isso.
Meu comportamento é resultado da minha vida espiritual, do gerenciamento das minhas emoções, da capacidade de comandar minha mente. Resultado disso. Então, como você se comporta na vida, como você age na vida, resultado do que você pensa, como você se sente e da sua vida espiritual. Os 4 pilares que eu trabalho. E a gente encaixa tudo isso e entrega para o nosso mentorado, para o nosso aluno, para o empreendedor, para o empresário, para quem quer que seja, para ele poder fazer a coisa acontecer. E você falou agora sobre encaixar tudo isso, né? E você já lançou vários livros, inclusive estamos com um aqui, Uma Vida Imbatível. Tá aqui. Conta um pouco pra gente sobre esse livro. Esse livro aqui é um livro eu tenho um carinho especial por esse livro, inclusive lançamento, né? Uma Vida Imbatível. Cada pessoa é uma impossibilidade, até nascer. Você nasceu? Acabou as impossibilidades. Então, há 2 dias muito importantes na vida de uma pessoa. O dia que ela nasce e o dia que ela descobre para o que ela nasceu. E é interessante que o dia que você nasceu, que dia que foi esse? O dia que você nasceu foi o dia que Deus disse assim, esse mundo não será mais o mesmo. O dia que você acordou aqui, você chorou, a enfermeira pegou você, o médico, sua mãe pegou você, e independente da circunstância que foi seu nascimento, sua concepção, não importa. O dia que você abriu os olhos aqui nesse universo, Deus disse, esse mundo não será mais o mesmo. Uau. E o dia que você descobre isso, o dia que você abraça o seu propósito, é o dia que você fala assim, eu acredito nisso. Resume nisso. Esse livro aqui, 21 dias para você ativar uma mentalidade próspera e transformação pessoal. 21 dias de insights, versos, declarações, aprendizado, tarefas, indicações de outros livros. Resultado de 21 dias de lives. Há 2 anos. 21 dias de lives, era um período de férias. Eu resolvi pegar aquelas férias e dedicar 21 dias de trabalho. Não fiz mais nada, a não ser isso, trabalhar todos esses dias. E ali, minha esposa do lado, vamos fazer. Então, todo dia eu tinha um compromisso de escrever tudo que tá aqui, gerar, parir esse conteúdo, compartilhar nas lives, e lives com 5 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas. Chegamos a 20 pessoas. Chegamos a 20 pessoas no final. E no final todo mundo, Mateus, lança um livro. Cadê os 21 dias do Vida Imbatível? Cadê o Vida Imbatível? Na ocasião não tinha, naquele momento, os recursos para lançar o livro. E esse livro aqui, ele tem uma questão também muito interessante, que eu saí de um lugar, eu lembro que o livro estava pronto, já estava diagramado, só faltava a impressão, só impressão. Eu queria ter o livro físico para poder entregar, para poder vender para as pessoas, para poder fazer chegar até os nossos, as pessoas que caminham conosco. E eu lembro que eu pedi para um líder que eu caminhava com ele, falei assim, olha, eu queria que você me abençoasse, queria que você me desse esse livro, de presente. E ele disse assim, não, pode contar comigo, eu vou te ajudar no seu livro. E eu pensei, bom, já me deu o livro, Ganhei o livro, ganhei a impressão do livro. Na época, custaria talvez aí uns 10 mil reais. O livro estava pronto, era só imprimir. E o meu líder tinha muita, naquela época, aquela pessoa que eu caminhava, tinha muita capacidade de recurso para poder me dar aquele livro. A resposta foi não. Eu liguei pro gerente da gráfica e disse, falei com o fulano de tal, eles querem para falar com você que você ia fazer o livro para mim. Ele respondeu assim, beleza, ele falou mesmo, você pode olhar em qualquer lugar e o melhor preço que você encontrar, você pode trazer aqui que a gente vai cobrir. Foi um baque para mim. Eu pensei, o quê? Vai me dar o livro. Isso aqui não é nada para ele. Eu caminhei aqui 18 anos, Caminhei nessa organização, nesse trabalho de 18 anos. 10 exercendo uma função aqui, eclesiástica. Mas a resposta foi não. Então esse livro aqui, ele é talvez um dos mais importantes nãos que eu recebi na vida. Então ele tem uma história. E eu voltei para casa muito triste, confesso para vocês. Fiquei muito triste. Puxa vida, Mas eu continuei, falei, não, ele vai sair no melhor momento. Então eu tô lançando esse livro no melhor momento dos últimos 2 anos da minha vida. Então saiu 21 dias para uma vida imbatível. Então, você vai encontrar muita riqueza aqui, fácil de leitura, e tem essa história por trás desse livro. 21 lives. E depois um não. Não. Acesso negado. Mas é porque estava preparado para ser impresso Na nesse hora momento, certa. na hora certa. É interessante isso, a gente falando sobre essa questão da religião, da espiritualidade, e desse momento que você tem vivido,
Sempre que eu vou conversar com alguém a seu respeito, mostrar um vídeo, ou mostrar o nosso livro que a gente fez em coautoria, a primeira pergunta é, ele é pastor? As pessoas, infelizmente, ainda têm uma mentalidade, né, de que se alguém está ensinando algo, ela é pastor. E como que você lidar com isso? Tranquilamente. Hoje, de forma muito natural. Fui, de fato, exerci trabalho pastoral durante 11 anos nessa organização que eu falei. Fiquei lá durante 18 anos. 11 deles como pastor, exercendo uma função pastoral junto com a minha esposa, cuidando de dezenas, centenas, milhares de pessoas. Quando nós saímos, nós estávamos à frente de um trabalho com 350 casais e mais de 1.000 crianças. Um povo muito grande. Só caminhando conosco diretamente. E mais um trabalho local de mais de 5.000 pessoas. E o meu nome estava na mesa de negociação para assumir um trabalho também com mais de 5.000 pessoas. Eu abri mão de tudo isso. Gosto de dizer, inclusive, que Deus não honra conquistas, Deus honra renúncias. Então eu tive que deixar. Eu não saí porque a porta estava fechada, eu saí porque a porta estava aberta. Eu sempre saí pelas mesmas portas que eu entrei. Não teve nenhum lugar que eu saí pela porta dos fundos. Eu sempre saí pelas portas da frente. Alguém perguntou, você vai abrir um trabalho? Você vai abrir uma igreja? Eu falei, não, porque para mim essa fase já passou. Eu quero outra coisa agora. E tá tudo bem, tá tudo certo. Há vários propósitos na nossa vida. E eu tinha uma convicção que aquilo ali para mim era passageiro. E realmente, como você disse, alguém está ensinando a Bíblia, é pastor. Não, tem uma coisa além, gente. Você não é seu título. Quem tem nome forte não precisa de título. É? Então, é aquela história. Falou de desenvolvimento, é coach. Falou de Bíblia, é pastor. As pessoas têm essa mentalidade muito... Falou de fazer história. Não, é rótulo. Essa rotulação das pessoas é um saco. Tá falando de... É blogueiro. É ou não é? Não tem essas coisas? A cabeça tacanha, idiota que as pessoas têm. Mas, pra mim, não tem o menor, tanto faz. Ninguém me chama de pastor hoje. De fato, eu não exerço o papel pastoral. Ah, mas o que você fez? Você abandonou o chamado? Presta atenção. O chamado tá na unção, não tá no título. A unção não sai. Você recebeu, acabou. É irrevogável. Então, para ensinar, para servir, para cuidar das pessoas, para entender de gente, para aprender com as pessoas, para colaborar com as pessoas, você não sai. Tá dentro de mim, pronto, acabou. Não tem como ser uma coisa comigo e ele. Entre eu e ele. Então ninguém pode entrar nisso. O que eu recebi dele, eu sei muito bem e eu sei exatamente o que eu estou entregando e de que forma que eu estou entregando. Agora, sobre o trabalho, local, isso aí já passou. Essa fase já foi. Já foi esse vínculo, aquele lugar, sou muito grato, inclusive. O aprendizado passou, só ficou gratidão. Tudo foi resolvido. Da mesma porta que eu entrei, eu saí. Tá tudo certo, né, Daniele? É entender os níveis, né? Às vezes a pessoa quer rotular, só que se você estiver em paz com aquilo que está queimando o seu coração, que eu acho que é um papel muito importante, a pessoa me entender, porque foi mais ou menos o que aconteceu conosco. A gente sentiu uma paz no nosso coração, só que assim, na cabeça de muita gente, ficou louco. Eles, acho que... Não pode, como? Não pode, como assim? Vocês estão retrocedendo, colocou tudo, né, assim, na mesa, como assim? Então as pessoas não compreendem. Na verdade, nem a gente compreendia mesmo o que estava acontecendo, mas era algo mesmo do espírito, que estava impulsionando a gente tomar essa atitude, que não foi uma decisão assim, de um mês, foi uma decisão pensada, orada. E aí, quando a gente sentiu essa paz invadir nosso ser, fala, vamos. Não sabemos o que será os próximos passos, mas eis-nos aqui para essa próxima aventura. E vale dizer também, assim, para concluir essa parte, é que nós não éramos aspirantes, né? Nós já éramos o casal mais antigo da cidade. Então a gente sabia bem onde é que nós estávamos, fazendo o quê, a quem estávamos servindo, com quem estávamos caminhando. Então as pessoas não entendem, né? Mas o que aconteceu? Até parece que para você tomar uma decisão, uma atitude, tem que ter acontecido uma coisa muito drástica. E é isso que as pessoas falam, mas não aconteceu nada exatamente. Então nós saímos da melhor maneira, no melhor momento. Então não tem como encontrar nada, ninguém vai encontrar nada, não vai encontrar postagem, não vai encontrar crítica, não vai encontrar vídeo, não vai encontrar rancor, não vai encontrar mágoa. Por quê? Entendeu o que eu tô dizendo? Só pode ter sido Deus. Não vai encontrar lamúria, não vai encontrar murmuração, não vai encontrar nada. Nadinha, nada, absolutamente nada, não tem nada. Só tem um até logo, obrigado por o que aconteceu. Não tem mais nada, não tem nada escrito. Nada. E quando alguém pergunta, eu tô sendo aqui claro como eu estou sendo agora. Foi assim, 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 assim. Vou repetir algo que seus alunos, né, e todo mundo na sua rede social também faz, né? Putz, explodiu a minha cabeça, meu Deus.
né? E que essa explosão seja uma constante na vida das pessoas, porque a procrastinação, o estado de conformismo não deixa essa pessoa ter a mentalidade de governo, que inclusive você fala bastante sobre isso. Se tivesse como elencar 3 ou 4 frases principais para você desenvolver essa mentalidade de governo, tira o pino dessa granada aí. O que pessoas mentalmente... Então, como ser uma pessoa mentalmente forte? Primeiro, não se incomode com o sucesso de ninguém. Vai te fazer um bem danado. Tá vendo alguém ter sucesso? Aprenda. Não inveje. Admire. Segundo, cuidado com a sua autopiedade. Cuidado com a dosinha de si. Olha o que eu tô passando. Você quer ter envergadura na vida? Você quer ser forte? Você quer ser próspero? Então pare de ter dó de você. Outra coisa, não seja ignorante. Cresça, aprenda. São coisas muito básicas. Eu elencaria essas 3 coisas. Porque eu fiz isso. É o meu próprio método. Vai aprender coisa que você não sabe. Poderia colocar uma outra? Aprenda a relacionar-se com as pessoas e entender o seguinte: por mais que eu até tenha rodagem em certas coisas nessas determinadas áreas, tem alguém que acessou algo que eu não acessei ainda, então eu vou aprender com essa pessoa. Eu tive que vencer essa barreira porque eu pensava, eu já sei. Sim, você já sabe na teoria, na prática você não sabe como é que funciona. O mundo mudou. Atualize-se. Atualize-se. Não seja um ignorante. Nada, ninguém, o reino não ganha com a sua ignorância. Sua família não ganha com a sua ignorância. Você é uma pessoa mentalmente forte, uma pessoa que tem uma mentalidade de governo. Governe-se. Lidere-se. Direcione-se. Permita que o seu espírito guie você. Governe por meio da sua alma. E exerça controle absoluto, disciplina e novos hábitos do seu corpo. Diria, para você governar é necessário isso. Elencaria esses pontos. Matheus, eu quero agradecer e assim, você tirou vários pinos da granada aqui e o dia memorável nós estamos vivendo aqui com você hoje. Obrigada. Meu dia memorável já começou, né? Muito bom esse bate-papo nosso aqui. Quero agradecer vocês e deixar também a consideração final de vocês aí. Foi muito massa poder responder essas perguntas aqui dos nossos queridos alunos e também nossa audiência aí nas nossas redes sociais. E pedir para a galera nos acompanhar também. Você que vai ter acesso aí a esse podcast, o LexCast, pode ter certeza que vai vir mais por aí, não é verdade? Isso, obrigado, tá, pela oportunidade de estar com vocês. Obrigado pelo convite de participar desse podcast. Dizer que é um prazer servir vocês. Eu não sou apenas um participante, um colaborador. Eu tenho aprendido, né? Desde o dia que eu comecei, eu aprendo com vocês. Obrigado, Daniele. Obrigado, Jaqueline. E você que está nos assistindo também, obrigado por ter acompanhado até aqui. Verdade. Valeu, Jaque. Também agradeço, viu, esse casal maravilhoso que tanto tem edificado meu casamento, meu posicionamento de liderança e os movimentos também que surgiram através dessa conexão, né? E eu ouso dizer para você que vai assistir esse podcast que ele é veloz. E basta eu, Caliston e as pessoas que estão posicionadas ao lado dele tracionar e ganhar velocidade para poder continuar junto. E é isso que nós vamos fazer. Show de bola. Obrigado, Jaque. No próximo, vamos falar, inclusive, desses movimentos que nasceram aí. A gente vai estar junto nessa próxima. Daniela Ribeiro, grato pela sua presença. Gratidão, aqui. gente. Como vocês puderam assim, contribuir? Na verdade, jogou altas perguntas aqui para meu marido, né, para Matheus. Mas, na verdade, muita riqueza vocês puderam compartilhar. E a nossa gratidão também para você que está aí nos assistindo. Que você possa ser realmente edificado também com esse conteúdo. Valeu, gente. Até o próximo LexCast, né? Pra gente poder bater esse papo gostoso, agradável, sempre com convidados muito especiais aqui, gente que tá fazendo a coisa acontecer no Brasil e no mundo inteiro. Um abraço, ativadores. Até a próxima. Até mais.